Temos aqui novamente, estamos aqui no Encontro Âncora. Você que tem escutado essas gravações sabe que a semana passada nós terminamos a narrativa da vida do profeta Jeremias. E hoje a gente vai ver outro personagem bíblico que viveu no tempo do exílio da Babilônia, que é o profeta Daniel. O profeta Daniel foi um dos que foram levados no início da invasão dos babilônicos lá em Israel. Então, se você abrir sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 1, na verdade nós vamos olhar uma oração de Daniel que está no capítulo 9. Esse é o nosso propósito nesse encontro. Mas no capítulo 1, para você ter assim uma referência, você vai notar que o escrito de Daniel dá referência histórica no capítulo 1, verso 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então essa é a história, né? Iniciando por Daniel, e você sabe que nessa primeira leva de deportação, como a gente chama, existe esse Daniel, que é um jovem, que é nobre. Então nessa primeira leva foram os nobres, foram a elite que o rei Nabucodonosor levou para sua terra, além dos objetos de despojo aqui, não é? Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Isso está no versículo 6. E Daniel tem toda a sua vida na nobreza, né? Ele trabalha na governança do palácio, né? Ele tem um cargo, ele é um homem temente a Deus, e toda a história de Daniel, ele está a serviço do império, né? Mas Daniel, então, você sabe que por ele orar, por ele ser temente a Deus, e pela inveja dos outros governantes lá, ele é jogado na cova do leão, Deus o liberta. E aí, conforme o livro vai se desenvolvendo, nós chegamos no capítulo 9, que é o nosso tema. E no capítulo 9 ele já não é mais jovem, ele já está idoso, experimentado, e também já não está mais o apogeu do Império Babilônico. Você vai ver aqui no 9:1 agora que já é um outro império, uma outra época, uma outra circunstância na vida de Daniel. Vou ler o 9:1. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém irá durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Então, o início desse tema para nós é que a oração de Daniel é de uma oração de uma pessoa já experimentada. Você tem que ter essa percepção. É de alguém que já atravessou um reino, um império, e agora é dos Medo-Persas, né? Aqui vem a origem de um império que vai... o Império Babilônico caiu em 539 a.C., né? Substituído pelo Império Medo-Persa. Então Daniel aqui, ele está numa situação anterior, propriamente dito, da oração que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Você percebe que Daniel está numa situação de, não digo de estudo só da Escritura, mas ele está à busca de Deus,
E ele está lendo o profeta Jeremias, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que Jerusalém iria, que esse exílio de Jerusalém iria durar 70 anos. Às vezes nós trabalhamos assim na nossa mente com a ideia que a oração é uma atividade a mais que eu tenho que encaixar na minha agenda atribulada, né? E aí você pensa, puxa, mas já estou tão ocupado, como é que eu vou acrescentar mais um tempo para fazer mais alguma coisa nessa vida tão corrida, tão ansiosa, tão trabalhosa que eu já levo? Se você considerar a oração como só um exercício espiritual, talvez você vá lidar como a gente lida às vezes com uma dieta, com exercício físico, ou fazer uma coisa que a gente sempre teve vontade de. A gente pode adiar, pode virar uma coisa penosa e a gente acaba nunca fazendo de uma forma que possa dar para nós um sossego à nossa mente. Parece que o tema da oração sempre gera certa culpa, né? Parece que a gente sempre está devendo nessa área a Deus, porque a oração não é um exercício espiritual, só uma disciplina espiritual apenas, né? A oração ela está entremeada à nossa vida. Na vida de Davi, por exemplo, na vida do próprio Jeremias, que nós vimos, na vida, nesse capítulo 9, na vida de Daniel toda, mas propriamente no capítulo 9, esses homens eles tinham uma vida vocacional intensa. José do Egito foi governador, Daniel é um líder, né? Davi foi rei, pastor e rei. Jeremias um profeta que trabalhou 40 anos em oposição a ele e o povo em oposição a Deus. Veja, a oração como, tem que ser percebida como abrangendo toda a nossa vida, não apenas um horário especial que eu possa ter, eu chamo pelo menos meu horário devocional, né? Talvez você chame assim também, ou no começo do dia, no fim do dia. A oração precisa ser considerada o nosso tempo de amizade profunda e transformadora com o nosso Deus triuno da graça. E Daniel vai formular uma oração propriamente dita, escrita, que nós vamos ler algumas partes dela no capítulo 9 hoje, mas eu gostaria que nessa introdução você percebesse que é muito além de um horário que eu penso e separo para fazer disso um encontro com Deus especial. É ótimo para quem consegue separar e ter um tempo especial, mas todo o resto da minha vida ela precisa estar também subordinada ao governo de Deus e à sua vontade. Se não é uma oração verbal nem mental, porque eu tenho que trabalhar, tenho o trânsito, tenho que cuidar dos filhos, tenho que lavar a louça, tenho que pagar as contas, tenho lazer, tenho as obrigações, etc. Como transformar a ideia de oração que ela se constitua algo que eu possa perceber que a qualquer momento a minha mente pode estar consciente da presença de Deus, inclusive no meu trabalho, e emocionalmente muitas vezes eu posso estar ciente que Deus está comigo no meu dia a dia. A trivialidade da vida, as coisas ordinárias da vida, ou as coisas importantes da vida, aquilo que é prioritário, elas podem ir se encaixando na sua vida para você ter uma vida unificada. Você não pode separar a vida, o que é sagrado e secular. Essa divisão é muito perigosa para nós, porque nós elegemos áreas que nós dominamos, que é a vida secular, podemos virar ateus, impenitentes, porque não, isso aqui é meu, essa vida tem nada a ver com Deus, nada a ver com Bíblia, igreja, oração, que a gente chama, entre aspas, secular, que nem existe isso, né? E essas atividades são espirituais. Então, quando eu vou no culto, quando eu vou num grupo, quando eu oro, quando eu leio a Bíblia. Esses personagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento nos mostram que eles têm uma vida só e toda a sua vida pertence a Deus. Mas em alguns momentos, que é esse particular, há uma busca extrema da presença de Deus, porque o coração está estremecido.
Então eu digo para você que aqui nós temos uma oração especial, ou particular, ou escrita de Daniel, porque esse é o momento assim que Daniel não pode estar ocupado demais, mas não vai deixar de orar ou de buscar a Deus de uma forma especial. Então ele está debruçado sobre os rolos do profeta Jeremias, que é a escritura. Ele faz um tempo de jejum, ele coloca uma roupa que mostra humilhação, todo um ritual corporal e de ambiente, onde ele diz que ele está desejoso de que Deus o ouça e que Deus se encontre com ele ou responda na sua ânsia. Esse vamos dizer assim, é a circunstância, o cenário que eu gostaria que você tivesse bem claro na sua mente, que facilita a nossa vida de oração. Há um preparo aqui, há um cuidado aqui, há um zelo, né? De que ele está dizendo para si mesmo, talvez até para quem está ouvindo Daniel aqui, que ele está buscando a presença do Altíssimo, porque ele está meditando nos rolos de Jeremias e entende, porque está escrito no profeta Jeremias, nós vimos aqui, que o exílio do povo de Israel duraria 70 anos. E ele tem essa compreensão ao meditar nas Escrituras. Não sei como você se prepara para ter como que você faz a sua busca, o quão vital e essencial é a presença de Deus nos seus vários momentos do dia. Mas o fato que a prática da presença de Deus num mundo tão conturbado, tão agitado, com tantas transformações como é o nosso, com tantas vozes que existem, é impossível ser estável, é impossível manter a paz de espírito, a paz da mente, a paz que traz saúde, se eu não tenho a possibilidade de desfrutar da companhia do meu Deus, a companhia do Senhor Jesus. A meditação no profeta Jeremias e a oração que nós vamos ler algumas partes agora aqui é o desfrutar de Daniel, é a busca de Daniel de um homem experimentado e já idoso aqui, de que ainda experiente que seja, Deus é para Daniel a fonte das respostas que ele está precisando para a vida do seu povo, que está exilado, e para as suas interrogações. A oração é longa, né? Ela começa aqui no versículo 4 e vai se estender até aproximadamente o 19. Mas vamos olhar algumas partes dessa oração. Orei ao Senhor e confessei: ó Senhor Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Você reparou que nós sempre usamos invocativos da oração. Como é que nós chamamos Deus na nossa intimidade, não é? Às vezes a gente nem repara como chama Deus, né? Às vezes nossas orações são assim um pouco impensadas, mas quando elas são escritas, fica mais fácil, né, de você reparar
qual é o vocativo, qual é o nome de Deus que está na oração, como é que Deus é chamado aqui. E Daniel mostra, chama de Deus, mas qualifica esse Deus como grande e temível, o Deus da aliança, o Deus que tem aliança de amor. E depois ele fala, tu que és justo. Essa chamada de Daniel é surpreendente para mim, porque eles estão exilados, ele está muito preocupado com o futuro da nação, se esse povo vai ter futuro, porque eles já estão há décadas ali, já passaram pelo Império de Nabucodonosor, agora estão com esse novo rei, né, nome Xerxes, da linhagem dos Medos. E Daniel pensa que, quem sabe, não há mais restauração, será que vai haver restituição? O que diz Deus sobre o tema? Então ele está no lugar certo, ele está lendo Jeremias. E veja, a direção que Deus dá para essa busca do Daniel é que ele consegue encontrar dentro das Escrituras que o exílio, que a desolação seria 70 anos. E ao ter essa resposta espiritual, essa direção de Deus, Daniel recebe a direção de Deus pela palavra de Deus, que eram enrolos, os escritos do profeta Jeremias. Ele prontamente ouve e entra num diálogo. A oração de Daniel é uma resposta ao que ele escutou de Deus através da palavra. Você e eu precisamos ter essa escuta profunda da palavra. As nossas orações precisam ser diante daquilo que Deus tem feito na sua vida e na minha vida, diante daquilo que eu tenho sido alimentado pelo Espírito Santo, pela Escritura. Eu preciso também dar voz. As minhas palavras são a minha voz. Mas veja, é um diálogo. A primeira palavra, a primeira ação de Daniel é buscar, mas ele ouve. Então a primeira palavra parece que é de Deus. Ele ouve aquilo que Deus tem para o povo de disciplina é 70 anos. Então, quando ele diz que é Deus temível, que tem aliança de amor, ele começa a mostrar para si e para Deus que ele entende que o Deus é um Deus que fez um pacto de amor com o seu povo. E é o mesmo pacto que Jesus tem conosco. O pacto da nova aliança, ela é eterno no sangue de Jesus. Então, veja, o compromisso de Deus, a aliança que Deus fez com a sua vida, se você tem o Senhor Jesus, se crê em Jesus, tem seu Espírito, é inquebrável. Você é povo de Deus, você pertence à família de Deus. Nós somos filhos do Altíssimo, então nós estamos seguros nessa aliança de amor. Conseguiríamos, como Daniel, fazer, quem sabe, esse pesar das circunstâncias difíceis, esse pesar do coração que às vezes está oprimido, pesar da mente que está buscando, mas será que haverá futura esperança para a nação de Israel? Os anos estão passando e parece que eles estão na mesma situação de exílio. Então Daniel clama a Deus, chamando que na sua justiça, na sua aliança amorosa, ele é grande e é temível. Ele é possível de responder e de agir. Isso que essa oração vai nos dar, essa direção, que o Deus que Daniel crê, que o havia livrado esses anos todos, que livrou dos leões, livrou dos invejosos, que vai fazendo ele passar de rei a rei, e ele está ali no palácio dessa grande nação, que Deus tem planos bons para ele, vai crer nisso. Quando ele chama Deus de Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados, você notou que ele é conteúdo da confissão.
Daniel faz aquilo que o povo todo dele que estava em Jerusalém durante aquelas décadas de pregação de Jeremias não fez, arrependimento. Você percebe que ele começa a se colocar como nós pecamos, nós desistimos, nós erramos, nós abandonamos, nós não mantivemos a aliança que era o pacto de amor de Deus. A resposta do povo era a obediência, era caminhar juntos com a vontade do Senhor Deus de Israel. E ele, conforme a confissão vai caminhando, se você ler atentamente, ele vai falando dos antepassados, ele vai falando da história, ele vai falando das circunstâncias que ele vai rememorizando, rememorar, relembrar, trazer na mente da história que realmente nós quebramos a aliança, nós rompemos o pacto de um relacionamento de amor contigo. Ele chama no versículo 7, quais nós espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. E ele vai nomear os reis, as autoridades, os sacerdotes, todo o povo comum. Para você e para mim, é muito difícil se nós não nos aquietarmos e nos prepararmos, nos silenciarmos, de praticar a confissão. Porque a confissão é fruto de um quebrantamento, é fruto de um olhar para dentro, sem pressa, e registrar na memória e trazer para a fala aquilo que é a verdade do nosso coração. O nosso coração é tão distorcido quanto o de Israel. O nosso coração é tão enganoso quanto dos personagens bíblicos que nós lemos e estudamos que erram, né? Como Davi, como Pedro, com tantos outros, Sansão, que a gente vai olhando a vida dele, chega uma hora que aparece aquilo que está no íntimo dele, os seus erros, os seus vacilos, as suas falhas, os seus desejos distorcidos. Parece-me que a prática da confissão é um ato de humilhação. E falar toda a verdade para nós mesmos, sem culpar os outros, é um ato inspirativo, que Deus nos ajude à prática da confissão. Não há uma confissão generalizada aqui, ela é específica. Há contexto histórico, há memórias nessa oração, há quando foi feito, não foi por causa dele. Geralmente a gente fala, Senhor, perdoa-me todos os pecados. Talvez quando a gente faz uma oração revendo o dia que a gente teve, talvez a gente... Mas ela ainda fica muito solta, abrangente demais, generalista, não é? O arrependimento vindo do Espírito de Deus na prática da oração confessional, olhar o Salmo 51 de Davi, olhar o Salmo 32, olhar outros personagens bíblicos que dentro da sua oração dão esse tom pessoal confessional, é alguém que está olhando para dentro com seriedade e corajosamente diz a Deus, Senhor, eu realmente pensei errado daquela pessoa, eu imaginei aquilo dela, eu tramei aquilo. Ou, Senhor, veja como está eu quero dizer assim que talvez ser específico na confissão, ser verdadeiro, ser profundamente honesto consigo mesmo, nós precisamos parar e pedir de Deus a capacidade que Ele nos ensine a orar. Que Ele nos ensine a confessar as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas distorções, as nossas omissões. Porque a prática da confissão diante do Deus de amor da aliança, que é justo, nós recebemos perdão, sim, é para receber perdão. A confissão, confessar os pecados, para que Deus perdoe os nossos pecados,
Mas a confissão tem, no propósito da confissão, além do perdão, é para gerar um repensar de direção. É como que eu vou lidar com os meus vícios e compulsões e paixões. Como é que eu posso caminhar sendo assim, já que eu sou assim, porque na confissão eu estou dizendo para Deus, chega de desculpas, eu realmente penso, sinto, faço isso, porque a minha estrutura de ser humano nasceu no pecado e é pecador. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Romanos 3:23. Quando eu confesso, quando eu declaro, quando eu entro em contato com quem realmente eu sou, há perdão, mas também há libertação. E a libertação é um processo de lutar contra as minhas tendências de mente, de sentimentos, de alma e de vontade. Quando eu digo mente, é a razão. É ir em direção contrária, é mudar cenários ou buscar ajudas. Ajudas terapêuticas, ajudas pastorais, ajudas médicas, ajudas de alguém que caminhe comigo. Porque à medida que eu caminho com Deus de uma forma mais assim, vagarosa e lanço uma confissão como essa, que está aqui no livro, claramente eu estou dando para Deus assim a liberdade de pôr luz sobre as minhas trevas. E eu quero lutar contra essas tendências, eu desejo soltar, desejo largar. Então a confissão não é só para tirar alguma censura rápida da minha mente. Agora já falei para Deus, então, ufa, tô sem culpa, tô sem remorso. Não, o arrependimento e a fé nos levam a um tratamento das nossas paixões, eu diria. E esse tratamento vai muito além de qualquer remédio químico. O tratamento requer mudanças de atitude de vida mediante a certeza que no encontro da oração o Espírito está. Claramente vai me dar e vai surgir, e eu vou ter iniciativas de procurar recursos. Então, a confissão, ela é a parte da nossa vida de oração. A oração confessional, ela vai fazer parte da nossa vida sempre. Sempre. E quando na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me devem. E geralmente é um comentário sobre perdão ali, se nós não perdoamos o próximo, como podemos ser perdoados por Deus. É claro que abre o espaço na nossa vida para entender que a prática da confissão gera muitos recursos à medida que eu a faço. E se eu escrever as minhas confissões, prática de escrever, eu vou reparar que algumas confissões, em uma época da minha vida, elas vão ficar muito semelhantes, né? E nem preciso escrever uma confissão nova, porque alguns pecados que estão gerando em nós são fruto de lacunas emocionais que alimentam certa prática pecaminosa. Então, o pecado está muito ligado a quem nós somos, a nossa biografia, está muito ligado às nossas tendências naturais, está muito ligado ao nosso temperamento. Mas a confissão de Daniel vai perdurando versículo 11, 12, até chegar no 13. Quero fazer mais um adendo sobre a prática da confissão. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. Ele cita aqui a lei que ele tem, a Bíblia que ele tem, a lei de Moisés. E ele está dizendo que eles não estão ainda buscando o Senhor, apesar de toda
a disciplina desses décadas de exílio lá na Babilônia. Na confissão também existe a ideia de que algo em nós ainda é teimosamente resistente ao tratamento de Deus, ao arrependimento, à confiança. E isso parece que é a herança de Adão, né? O ser humano foi concebido em pecado, ele é pecador, e a presença do pecado no meu e no seu coração só vai ser definitivamente, a presença do pecado definitivamente extinto, claro que é na glória, quando nós estivermos com o Senhor Jesus na glória dos céus. Mas isso não impede, como Daniel está fazendo aqui, de fazer um exame interior criterioso sobre como está a nossa vida. E até dizer assim para Deus, né? Olha Deus, eu quero lutar contra essa tendência, mas eu sei que isso vai gastar tempo e eu não posso resolver isso sozinho, porque possivelmente vou ter recaídas. Buscando o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades. Esse afastamento que eu estou querendo explicar para você, esse é um afastamento onde nós precisamos de recursos da graça. Esse afastamento em direção à obediência, ou à santificação, à consagração, à limpeza dos nossos desejos, eu queria que você tivesse assim esperança e tivesse certa paciência consigo mesmo. Se você começar a olhar o conteúdo dessas confissões, você vai dizer, eu estou impaciente porque parece que eu vou viver confessando. Eu vou ver praticando a oração de confissão. Vira e mexe, eu não sou exato, não sou perfeito. Como que você deve tratar o pecado? Claro, através do sangue de Jesus, através do compromisso de Jesus. Mas o Espírito Santo, ele vai caminhar com você. A esperança, né? Então, há quantas coisas na nossa vida que demoraram anos, né? Para nós amadurecermos. Então, tenha assim bom ânimo com as suas orações de confissão. Quando a gente luta contra o mal dentro de nós, já é graça de Deus. Quando a gente ora e faz as nossas confissões, como a de Daniel, já é a resposta à graça de Deus através da vida de Daniel e dos escritos de Jeremias. Deus já está agindo, Deus está fazendo. Então, não adianta nos prendermos assim numa expectativa de rapidez, de que ou viver num ciclo de culpa, né? Arrependimento e culpa no sentido assim de peço desculpa e logo faço de novo. Esses mecanismos são meio neuróticos que nós temos, né? Nós oramos, peço, como se a nossa confissão fosse só, Senhor, eu digo desculpa, mas amanhã já estou fazendo de novo. Isso existe na vida do cristão. E esse afastamento do mal, ele é uma graça que às vezes nós temos que ter paciência e persistência. Que o Espírito vai nos amadurecendo, vai tirando algumas emoções ou tendências e hábitos a decorrer do caminho, da minha persistência no caminho de Deus. Então eu quero dizer para você que está assistindo Âncora que o Espírito que santifica, o Espírito de Santo, o Espírito de Cristo, ele é a boa companhia nesse afastamento da iniquidade, da maldade. E há vitórias nesse caminho, né? Senão quem mentia nunca deixará de mentir. Quem rouba nunca vai deixar de roubar. Quem adultera não vai deixar de adulterar. Ou quem suspeita do outro não vai suspeitar. E isso pode não acontecer rápido e imediato em algumas questões do nosso coração, aquelas que estão mais profundas. Mas eles, à medida do processo de que Deus vai agindo, acontece. Lembre-se, a confissão, ela nos ajuda nesse processo. A oração é a entrega, é o exame interior, um escrutínio bem
detalhado, bem acompanhado pela presença do Senhor Jesus. Por isso que Jesus diz: vinde a mim, os cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O fardo de Jesus é leve e o jugo é suave. Então eu não sei qual é a sua condição quando a gente fala de pecado, de confissão, de hábitos a serem abandonados. Isso causa em nós certa culpabilidade, né? Ou vergonha, timidez. Não, mas pela palavra essa é uma luta contra essas estruturas do mal que estão dentro e fora de nós. É a luta do cristão a vida toda. Pense nisso, né? É lutar contra mim mesmo diariamente a vida toda. É como um oculista, né? Que vai no AA, por exemplo, e tem que dizer não ao primeiro gole todo dia. Há o desejo, mas eu posso dizer não. Na maturidade a gente vai aprendendo a dizer não para aquilo que a gente deseja. Pois é, então Daniel faz a confissão. Ele declara que eles erraram e que Deus está fazendo justiça através do exílio em terras distantes. Mas aí ele vai para uma outra transição na sua oração. Versículo 17. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedido por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Nesse momento da oração, da fala de Daniel, então ele consegue entrar já para a súplica principal dele, o desejo mesmo dele, que agora que ele reconhece, que ele se humilha, que ele se arrepende, que ele confessa, ele pede claramente que Deus ouça, se percebeu? Que Deus perdoe, né? Aquilo que eles têm feito, que Deus veja, aqui a ideia de ver é atender, e que Deus haja. Só que, em vez de esmiuçar o que é ouvir, ver, atender e perdoar, eu quero incentivar você a pensar que não é por obras de justiça. Não te faço pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Aqui está o coração da oração de Daniel, porque é o caráter de Deus, a benevolência de Deus, o Deus da aliança de amor, é porque Ele quer abençoar, Ele tem planos de vida para essa nação, Ele tem planos de vida para a sua vida. Né? A palavra diz, eu que sei que planos que tenho a vosso respeito, não de lhe causar danos, mas de fazê-los prosperar. Daniel sabe que não é porque fez a confissão ou porque eles vão tornar-se após confissão um povo bonzinho, perfeito, cheio de virtudes, mas é porque pela graça, pela benevolência, pela misericórdia de Deus é que Ele conceda essa graça, o pedido, a petição, a súplica, o clamor aqui do Daniel, que ele realmente quer que Deus reconstrua Jerusalém, refaça o santuário, restaure a adoração, recomece o pacto da aliança de amor, traga esse povo de volta para a terra prometida lá de Israel. Eles leve o povo de volta para casa, vamos dizer assim. Quando nós oramos, é nos méritos de Jesus Cristo.
não é nas promessas que eu não vou fazer mais nada de errado, porque eu vou virar uma pessoa muito exata, muito santinha, agora muito perfeita. Não, quando a gente clama a Deus é para os méritos de Jesus. Por isso que a gente fala em nome de Jesus. Não é um mantra esse em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus quer dizer, quando eu estou falando, Senhor, é porque Jesus é suficiente, é gracioso. Ele carregou os meus pecados sobre os seus ombros. É na autoridade dele, é no caráter dele, na obra redentora de Jesus Cristo é que eu falo, peço e sei que o Senhor está ouvindo a minha petição. Dá-me, Senhor, não porque eu faço algo justo, não porque eu tenho alguma virtude, não porque eu tenho algum mérito, não porque eu tenho algum desempenho, mas é por quem tu és, vamos dizer assim. Não te fazemos pedido por sermos justos. Isso livra você e eu de fazermos pedidos mesmo não por sermos justos, mas pela justiça e o justo é Jesus, né? Jesus é o único justo. Então a oração, essa amizade, essa comunhão, essa intimidade com Deus, aqui Daniel pede a restauração. E se você ler o contexto, a resposta nesse caso é imediata. Versículo 20: enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando para onde eu estava. Aqui a resposta de Deus vem através do voo do Gabriel, o anjo do Senhor, emissário do Senhor, um anjo que Deus usa para muitas tarefas, né? É um mensageiro de Deus. E o texto é claro, enquanto Daniel estava nessa postura de busca, confessional, pondo seu coração ali, relembrando quanto desobediência e ele e o povo se colocando junto com o povo como pecador, clamando aquilo que ele deseja, que é a restauração do povo, a volta para a terra deles, porque aqui eles estão exilados. A, a, a pessoa do Gabriel representa a resposta de Deus. Mostra o valor daqueles que entendem o amor do Pai Celeste, aqueles que sabem que as suas orações são acolhidas, são ouvidas e serão respondidas. A resposta à oração, o que Deus pode fazer por nós, é infinitamente maior daquilo que pedimos e pensamos. É muito além daquilo que nós podemos ansiar, desejar. E Daniel recebe aqui, então, através do Gabriel, a explicação de visões, a revelação do futuro, o que vai acontecer com a vida do povo dele séculos, até a visão da vinda do Messias Jesus, que vai vir séculos para frente. Daniel recebe muito mais do que ele pede. Além do perdão, ele recebe a garantia de Deus que haverá um remanescente do seu povo de Israel. Que haverá de Israel vai vir o Messias, o Salvador do mundo. Ele é agraciado com essa capacidade de ver que tudo está sob o controle de Deus e que a presença de Gabriel representando Deus ali, para acalmar o seu coração e dizer: tenha esperança, feche os seus dias em paz, né? Porque você já foi ouvido, já há respostas vindo, já está tudo nos planos do Senhor. Você confia nisso, que todas as coisas estão
nas mãos do Deus que você ora. Quero fechar o nosso tempo fazendo mais uma escolha aqui de algum detalhe da oração. Daniel é chamado aqui, enquanto estava orando, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando e rapidamente para onde estava. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Essa expressão você é muito amado, né? Nós podemos considerar a resposta de Deus trazendo um anjo uma resposta maravilhosa, e foi. A resposta de revelação, o que vai acontecer com a nação, maravilhosa, e foi maravilhosa. A revelação que viria o Messias no tempo apropriado, até a revelação de quais impérios iam dominar o mundo na sequência histórica de futuro, isso também é grandioso. Mas não deixa de ser também grandioso quando Gabriel diz: olha, assim que você começou a orar, buscar a Deus, Deus já tinha a resposta, já tinha enviado a resposta, muito amado. Daniel recebe aqui um acolhimento de ser amado pelo Deus Santo e Perfeito, grande Deus que ele serviu. Fique com essa expressão na sua mente: você é amado, amada do Senhor Deus, através de Jesus, através da presença do Espírito, que renova a nossa esperança dia a dia, porque para Deus, aqueles que o buscam, na escuta da palavra e na oração, são amados. E a oração é o lugar onde nós vamos nos sentir mais amados. Se há um lugar especial, é na companhia do Deus que nos ama. E parece que nessa questão de estar a sós com Deus, ou na hora devocional, ou naqueles momentos dentro da nossa vida cotidiana, quando nós mentalmente sabemos que Deus está aqui, mesmo que estou fazendo uma atividade, e no nosso coração recebemos um toque: sim, o Senhor está aqui. Essa tensiosidade toda, essa presença toda nos faz sermos e reconhecermos que somos amados. A oração renova essa percepção do amor de Deus, renova a coragem de viver uma vida de enfrentamentos, como Daniel está tendo seus enfrentamentos. Então eu espero que a oração de Daniel nos ajude a recuperar essa dimensão que a vida em Deus, com Deus, é para os amados. Nós vamos nos sentir muito amados. E ouviremos isso da própria fala divina, né? Testificando no nosso coração que somos filhos amados de Deus. Vamos orar? Senhor, nos abençoe, renovando nossa coragem, nosso ânimo. Obrigado porque em Jesus somos filhos, perdoados dos nossos pecados, purificados dos nossos pecados. Obrigado que o Teu Espírito nos santifica e podemos lutar contra o pecado que habita em nós. E podemos, assim como Daniel, Senhor, nos ensina, na Tua companhia, sermos abraçados, sermos como filhos do Deus Pai, nos sentirmos amados. Muitas vezes, Senhor, poderemos ter essa experiência, essa realidade, saber que o Senhor é vivo e se importa conosco. Abençoa aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, dando, Senhor, do Teu Espírito aquilo que cada um de nós precisamos para continuarmos, Senhor, no Teu caminho. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós estamos já em dezembro, então o âncora continua em dezembro, mas a partir de dezembro a gente vai dar uma parada aqui no âncora. E aí, o ano que vem, a gente informa quando a gente volta, tá bom? Mas dezembro
estaremos aqui, se Deus quiser, tá bom? Tchau.